Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor. Hoje nós fazemos o nosso devocional um pouco mais cedo, porque eu tenho compromisso hoje muito importante. Então, hoje eu vou estar fazendo o nosso devocional, tá? Não vou deixar de fazer, não. Você já fez o seu? 39, hoje é o Salmo 39, amém? Vamos orar antes de começar a fazer a leitura e meditação. Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje. Que nós venhamos compreender a orientação do Senhor para o nosso dia. Abra o nosso coração, nossa mente, para entender o que o Senhor quer falar conosco. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa a vida de cada um que está lendo, que está ao vivo, que irá assistir depois. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Bom dia, Tamires, paz. Então, Salmo 39, está falando assim, ó. Eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Bom dia, Camila, paz do Senhor. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Logo no primeiro verso, Deus já nos orientando sobre ficar calado, né? Tem ambientes que a gente deve ficar calado, não ficar abrindo a nossa boca para a gente não pecar. A Bíblia também diz em Provérbios que quem fala muito, peca muito. Então, vigiar a boca, a língua. Eu emudeci, desisti de expressar o bem, e minha angústia se agravou. Meu coração ardia dentro do peito, enquanto eu meditava. Minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei. Senhor, dá-me de conhecer o término na minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Olha que forte. Pedir a Deus compreensão da quantidade dos dias, de quanto tempo de vida a gente tem, pra gente saber o quão frágil a gente é, né? O quanto que a gente perde tempo com coisas bobas, coisas fúteis, quanto a gente briga por coisas bobas que não dá fruto nenhum. E aqui o Salmo está falando sobre isso. O Senhor fala conosco a quantidade de nossos dias, quanto tempo de vida eu tenho para me saber que eu sou frágil. De uma certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Não sabemos quando, mas vamos. Então é a certeza que todo ser humano tem. É que ele não vai viver para sempre aqui nessa terra. Nós vamos viver para sempre com Jesus. Mas a certeza é a morte. E aqui nesse salmo fala sobre isso. Senhor, fala comigo para me saber o quão frágil eu sou, para me saber quanto tempo de vida eu tenho e dar valor às coisas certas, dar valor ao que tem valor, né? 5. Eis que fizesse meu dia da largura dos palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Então todo ser humano passa, tudo passa, né? A gente não passa de um sopro, de uma relva. O Senhor dura para sempre, né? Nós não, nós temos nosso prazo, mas quem está em Cristo, após morte vem a ressurreição. É que a vida em Cristo, após a morte carnal, tem a vida em Cristo. Mas esse salmo nos orienta a aprender a conversar, o que falar, a saber os dias para ter humildade, porque às vezes a gente anda tanto em arrogância e Deus quer que a gente ande em humildade, porque tudo isso aqui é passageiro, nós temos prazo, né? Então passa como um breve sopro, mas a palavra do Senhor permanece. Bom dia, Bruna, paz. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é a sua luta fatigante, acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. Então, é passageira a nossa, às vezes a luta, né, por adquirir coisas, por ter demais coisas, isso tudo fica. Né? A gente deve sim almejar uma vida melhor, ter uma condição melhor, só que não deve ser o centro da nossa vida. A nossa busca deve ser a nossa salvação, santidade, estar com o Senhor, ter certeza que é salvo, que estaremos com o Senhor na eternidade. Essa deve ser a nossa busca. Nós devemos buscar por condições melhores,
mas não devemos mover a nossa vida através disso, porque isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. E agora, Senhor, o que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em Ti. Livra-me dos meus pecados. Não me exponha às zombarias dos insensatos. Emudeci minha boca e não abri para reclamar de nada, pois Tu fizestes tudo. Então, livramento do pecado, só Deus pode perdoar os nossos pecados. É para Ele que a gente deve confessar os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. E a gente só identifica um pecado quando nós temos sensibilidade ao Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do que é pecado, do que não é. E aí a gente tem a capacidade de se arrepender. É só o Espírito Santo que convence o nosso coração. Por isso nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, entender que algumas coisas são pecado. Paz do Senhor, Pâmela, bom dia. Algumas coisas são pecado e arrepender, que é arrependimento. Eu entendi que isso é pecado, eu me arrependi e eu não vou fazer mais. E aí é o verdadeiro arrependimento, é onde Deus atua e Deus perdoa os nossos pecados. 10. Afasta de mim o teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoite poderoso da sua mão. Então, todo pecado tem consequência. E aqui está falando sobre afastar o flagelo, né? A dor do pecado, a dor de ter cometido o pecado, o açoite da correção, porque Deus nos corrige, assim como um pai corrige o seu filho se ele está fazendo algo errado, Deus também nos corrige. Amém? Deus nos corrige. Quando a gente não sabe o que é, a gente não tem entendimento, Deus não nos cobra daquilo que a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente sabe que é errado, que é pecado, e continua fazendo, e aí que vem, né, a correção do Senhor sobre as nossas vidas. 11. Como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade. Corróis como a traça. O que o ser humano mais valoriza? Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em Ti. Então, confiar em Deus é a rota, né? Para achar o caminho da vida. É confiar em Deus, confiar no que Deus está fazendo. Ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante Ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio antes que me vá desse mundo e termine minha existência. Então, alívio está no Senhor. Tem até uma música que fala que Ele é o nosso alívio. É Deus que é o nosso alívio, é Deus que nos perdoa, é Deus que nos restaura, é Deus que restitui aquilo que está quebrado, que faz tudo novo, é Deus que transforma situações impossíveis. Esse é o nosso Deus e nós devemos confiar nele. Se estamos buscando a orientação dele, olha, logo pela manhã, no sábado, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o salmo do Senhor, nós estamos buscando ele. Então devemos confiar naquilo que buscamos. Bem? Então vamos orar e pedir ao Senhor, nos dê sabedoria para não falar muito, que fala muito, peca muito, para a gente começar a observar. Bom dia, amiga, paz. Nós parar de falar muito, começar a observar as coisas e pedir a Deus, fala conosco da quantidade dos nossos dias, para nós sermos humildes, para a gente entender que a nossa vida aqui é passageira, para a gente começar a dar valor ao que realmente tem valor. Amém? Então vamos fazer essa oração ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por essa orientação. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que nós venhamos, Deus, praticar, Pai, que essa palavra não seja só o vento que passou, mas que seja para a prática da nossa vida, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que se cumpra toda a palavra do Senhor em nossas vidas, tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor irá fazer, que venha se cumprir na vida de cada pessoa que está online e que irá assistir depois. Fala conosco, Deus, nossos dias, que nós vamos ter humildade, sabedoria para lidar com as situações das nossas vidas. Que nós possamos valorizar, Deus, a vida eterna, porque a vida aqui é passageira. Nos dê a mente de Cristo, Pai. Nos dê o entendimento que Cristo tinha sobre a humanidade, sobre pessoas, sobre as circunstâncias.
Nos dê uma mente forte, Deus, perseverante, que não vai parar diante dos problemas. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossa iniquidade, aquilo que a gente sabe e continua fazendo, Deus, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a vencer a iniquidade, que nós não venhamos permanecer mergulhados em pecado, mergulhados em atitudes erradas. Que o Espírito Santo venha ministrar em nosso coração e nos revelar aquilo que é pecado, aquilo que é errado. Nos dê sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a voz do Senhor. E que perdoa, Deus, nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa imaturidade, que nós venhamos crescer e amadurecer e compreender o que o Senhor está fazendo. Amém, gente? É isso que Deus quer de nós, um arrependimento de coisa errada. Só um arrependimento me aproxima de Deus. Quando eu me arrependo, às vezes eu nem sei o que é, mas Deus, eu estou sentindo uma angústia, estou sentindo uma coisa estranha no meu coração. Pede Deus, esse Espírito Santo, eu quero saber por que eu estou sentindo isso. Não está acontecendo nada, mas eu ainda assim eu estou angustiado. Deus já está revelando algo para o seu coração. Deus já está querendo comunicar com você que há algo que precisa ser mudado, há algo que precisa ser transformado. E aí, chegando ao Senhor, que a gente começa a compreender a mão do Senhor. Amém? E é isso, Paula, a gente precisa calar. Amém, Camila. Camila escreveu, gente, amém. Que Deus abençoe seu dia, parabéns, muita felicidade. Que Jesus abençoe sua família. Amém, Camila. Obrigada. Amém, gente? Então, é isso. Hoje foi mais cedo por causa do meu casamento, como algumas de vocês já sabem. E aí eu tenho um compromisso agora às 8 horas. Mas a gente não poderia deixar de fazer, né? De ler o salmo, de ter um momento com Deus. É o que eu sempre falo e gosto de falar. Nós devemos proteger o nosso momento com Deus. Não deixar nada, nem o momento feliz, que é hoje, o momento do casamento, atrapalhar o meu momento com Deus, nem um momento de tristeza eu deixar de fazer. Não, a gente tem de proteger o nosso momento com Deus, o nosso devocional com Deus, porque é isso que vai direcionar toda a nossa vida. Se eu tenho um momento com Deus todos os dias, se eu separo meu momento com Deus todos os dias, Ele endireita as minhas veredas. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então busca primeiro o Senhor, protege esse tempo com o Senhor, não deixa de fazer, não deixa a circunstância te impedir de fazer. Amém? Deus abençoe a vida de vocês que estão aí. Obrigado pelos parabéns e que nós venhamos crescer juntas aqui nesse devocional. Que seja um crescimento de entendimento da palavra, entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, tchau, gente. Eu vou lá, tenho tanta coisa para fazer. E que Deus abençoe, que permanecemos na paz do Senhor e que tudo ocorra bem. Tchau, gente.